A escravidão no Egito. O livro de Êxodo começa séculos após a morte de José. O que antes era uma pequena família de 70 pessoas, transformou-se em uma nação numerosa dentro das terras do Egito. Mas o tempo passou, e surgiu um novo faraó que não conhecia a história de José, nem o bem que ele havia feito àquela nação. Olhando para as janelas de seu palácio, o monarca sentiu medo. Ele viu um povo estrangeiro que crescia mais rápido que o seu e pensou: se houver uma guerra, eles se juntarão aos nossos inimigos. O medo se transformou em crueldade. Os israelitas foram submetidos a trabalhos forçados, fabricando tijolos sob o sol escaldante e construindo cidades para o império. Mas quanto mais eram afligidos, mais eles se multiplicavam. Desesperado, o faraó tomou uma decisão terrível. Ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Era o momento mais sombrio de Israel, e o clamor do povo finalmente subiu aos céus. O nascimento e o chamado de Moisés. No meio desse decreto de morte, um bebê é colocado em um cesto de juncos no Nilo. Protegido pela mão divina, ele é encontrado pela filha do próprio faraó, que o adota e o chama de Moisés. Ele cresce como um príncipe, mas nunca esquece suas raízes. Após tentar defender um hebreu e matar um egípcio, Moisés foge para o deserto de Midian, onde vive como pastor por 40 anos. Sua vida muda completamente no Monte Horebe, diante de uma sarça que arde em fogo, mas não se consome. Ali, Deus se revela como Eu sou o que sou. O Criador ouviu o gemido de seu povo e ordena que Moisés volte ao Egito. Mesmo relutante e temendo sua própria incapacidade de falar, Moisés recebe uma promessa. Deus estaria com sua boca e usaria seu irmão, Arão, como porta-voz. A missão era clara: libertar Israel da mão do opressor. O confronto e as pragas. Moisés e Arão entram na corte egípcia com um ultimato divino: deixe o meu povo ir. Mas o coração de Faraó é endurecido pelo orgulho, e ele responde com ainda mais trabalho para os escravos. Começa então um duelo espiritual sem precedentes. Deus envia 10 pragas catastróficas, cada uma atacando diretamente um dos deuses adorados no Egito. O Nilo se transforma em sangue, rãs cobrem a terra, piolhos e moscas infestam as casas, e a morte atinge o gado. As trevas cobrem o Egito por 3 dias, enquanto Israel tem luz em suas casas. Praga após praga, o Egito é devastado, provando que nenhum deus egípcio tem poder diante do Senhor. Mesmo com sua economia e natureza destruídas, Faraó resiste, sem saber que o golpe final estava prestes a cair sobre sua própria casa. A Páscoa e a saída do Egito. A 10ª praga é anunciada: a morte de todos os primogênitos da terra. Para proteger Israel, Deus institui a Páscoa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro perfeito e passar o sangue nos umbrais das portas. Ao ver o sangue, o anjo da morte passaria por cima daquela casa. À meia-noite, o choro ecoou por todo o Egito, inclusive no palácio. Derrotado, Faraó expulsa o povo. Os israelitas saem apressados, levando apenas o que podiam carregar, inclusive as riquezas que os egípcios lhes entregaram e os ossos de José, cumprindo uma promessa antiga. Eles não saem como escravos fugitivos, mas como um exército vitorioso. Deus os guia pelo deserto através de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, mostrando que a jornada rumo à liberdade havia apenas começado. A travessia do Mar Vermelho. Pouco tempo após a partida, Faraó muda de ideia e mobiliza toda a sua força militar para perseguir os israelitas. O povo se vê encurralado. À frente, as águas profundas do Mar Vermelho. Atrás, os carros de guerra egípcios. O pânico se espalha, mas Moisés clama: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Em um dos momentos mais épicos da história, Moisés estende seu cajado e um vento forte sopra toda a noite, dividindo as águas. Israel caminha por terra seca, ladeado por muros de água à direita e à esquerda. Quando os egípcios tentam segui-los, suas rodas se prendem no barro. Assim que o último israelita pisa na outra margem, as águas retornam com fúria,
destruindo todo o exército inimigo. Naquela manhã, às margens do mar, o povo cantou e dançou, celebrando que a escravidão havia ficado para trás para sempre. A jornada no deserto e provisão. A euforia da vitória logo dá lugar à dura realidade do deserto. Em poucas semanas, o estoque de comida acaba e a sede aperta. O povo esquece os milagres e começa a reclamar, dizendo que era melhor ter morrido no Egito. Mas Deus, em sua paciência e misericórdia, usa o deserto como uma escola de dependência. Ele transforma águas amargas em doces e faz brotar água da rocha ferida por Moisés. Para saciar a fome, ele envia codornizes e o maná, um pão fino e doce que caía do céu todas as manhãs. Eles deveriam colher apenas o necessário para o dia, aprendendo a confiar na provisão divina diária. Apesar das dificuldades físicas, o deserto estava forjando o caráter de uma nação que precisava aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os 10 mandamentos no Monte Sinai. 3 meses após a saída do Egito, Israel chega ao pé do Monte Sinai. O cenário é aterrorizante e majestoso. Fumaça, trovões e o som de uma forte trombeta anunciam a presença divina. Deus chama Moisés ao topo para estabelecer uma aliança formal. Não seriam mais apenas um grupo de escravos libertos, mas um reino de sacerdotes e nação santa. Deus entrega as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Estas leis não eram apenas regras restritivas, mas a base de uma sociedade justa e o espelho da santidade de Deus. Elas definiam como amar a Deus acima de todas as coisas e como respeitar o próximo, proibindo o roubo, o assassinato e a mentira. O Sinai marca o nascimento jurídico e espiritual de Israel. Agora, eles tinham uma identidade e uma missão clara no mundo. O bezerro de ouro e a quebra da aliança. Enquanto Moisés permanece 40 dias no monte recebendo instruções, a impaciência domina o povo lá embaixo. Eles pressionam Arão para criar um Deus visível que pudessem seguir. Com o ouro que trouxeram do Egito, fundem um bezerro e declaram: "Estes são os teus deuses que te tiraram do Egito." A adoração se transforma em desordem. No topo do monte, a ira de Deus se acende. Moisés desce e, ao ver a idolatria, quebra as tábuas da lei, simbolizando que a aliança havia sido rompida. É um momento de crise profunda. Moisés intercede desesperadamente pelo povo, demonstrando um amor sacrificial. Ele destrói o ídolo e confronta os rebeldes. Após um período de luto e arrependimento, Deus demonstra sua graça infinita, perdoando a nação e ordenando que novas tábuas fossem lavradas. A aliança é renovada, apesar da falha humana. Instruções para o tabernáculo. Deus revela que deseja morar no meio de seu povo, mas sua presença santa exige um lugar específico e puro. Moisés recebe plantas detalhadas para a construção do tabernáculo, uma tenda móvel que acompanharia o povo em suas viagens. Cada detalhe tem um significado espiritual. O pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde ficaria a Arca da Aliança. Artesãos habilidosos são cheios do Espírito de Deus para trabalhar com ouro, prata, madeira de acácia e tecidos finos. O tabernáculo é uma lição visual sobre a separação entre o homem pecador e o Deus Santo, mas também sobre o caminho para o perdão através dos sacrifícios. É a prova de que Deus não é uma divindade distante, mas um rei que deseja montar sua tenda ao lado da tenda de seus súditos, guiando cada passo de sua jornada. A glória de Deus habita no meio do povo. O livro de Êxodo culmina com a obediência total de Israel. Eles constroem cada peça exatamente como o Senhor ordenou. No primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo é finalmente erguido no centro do acampamento. Assim que tudo é terminado, algo extraordinário acontece. A nuvem que os guiava cobre a tenda, e a glória de Deus, a Shequina, enche o lugar com tamanha intensidade que nem mesmo Moisés consegue entrar. O ciclo se fecha. O livro começou com o povo sob a glória sombria de Faraó e termina com o povo sob a glória radiante do Criador. A partir de agora, quando a nuvem se levantava, o povo partia. Quando ela parava,
eles acampavam. Eles não eram mais órfãos ou escravos. Eram o povo do Deus vivo, prontos para marchar pelo deserto em direção à promessa de uma terra onde seriam verdadeiramente livres.